Em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, vem neste lugar, Senhor. Tu está aqui. Eu te amo, Deus. Grandioso é o Senhor, aleluia. O Senhor é grande. Tu és digno de louvor, de honra, de glória. Todo louvor e toda adoração, Pai, seja dada ao seu nome, Senhor. Esteja neste lugar, esteja conosco, envia os teus anjos, Pai amado, para estar aqui ministrando em cada vida nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Vem nos instruir com a tua palavra, enche este lugar da tua glória, capacita-nos a cada dia mais, levar a tua palavra, Senhor, aqueles que precisam, aqueles que têm fome e sede, e querem ouvir a tua palavra e querem também se derramar diante de ti. Aleluia, glória a Deus, nós já entramos, amém, já estamos, aleluia. Deixa eu só verificar aqui, né, vocês sabem, se cai num lugar, vai para o outro, glória a Deus, parece que já estamos, glória a Deus, aleluia. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está neste lugar, aleluia. Para mais uma live de oração, mais um momento, né, na presença do Senhor. Por mais que talvez a gente possa dizer assim, ai, mais uma hora, mais 50 minutos, mais 40 minutos. Para Deus, ó, é uma fraçãozinha, assim, ó, um beijinho no Pai. Só isso, né? Então, muita paz do Senhor para vocês, irmãos, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma live de oração. E hoje eu tenho certeza que é uma noite de renovo, uma noite de despertar, uma noite de corrigir a nossa rota. O Espírito Santo, ele está aqui neste lugar. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui. Ela é tão real neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. E ele está aqui para nos lembrar que nós não fomos chamados para nos moldar ao padrão deste século, mas para carregar a glória do Senhor Jesus, a glória do Cordeiro de Deus. Então prepara o seu coração. Eu espero que você já chegue aqui sempre com o coração já preparado, já quebrantado, você já tenha orado, já tenha aí desarmado, ou já tenha vestido a sua armadura. Você não chegue aqui nu, né? Nem cego, nem surdo, mas chega aqui preparado, quebrantado, para a gente receber, absorver o máximo daquilo que o Senhor tem para nos dar. Glória a Deus, vamos aqui de coração juntos, né? De mãos dadas, juntos diante do trono do Senhor, orar, clamar, sermos lavados pela palavra e fortalecidos pela presença gloriosa do nosso Deus e Pai. Ele é nosso Pai, aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesse início de live, aleluia, sempre, né? Sempre em oração, sempre clamando, sempre pedindo ao Senhor. Papai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Nos rendemos diante de ti, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Senhor, hoje mais uma vez nos achegamos com temor, com reverência, com fome e desejo de sermos alinhados conforme o teu querer e a tua vontade. Pedimos, Senhor, que a tua palavra nos ilumine o nosso caminho, o nosso caminhar. E também, Senhor, reconhecemos que o Senhor já nos deu a instrução de não nos amoldar ao padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Por isso, hoje nós queremos nos posicionar para obedecer esse chamado. Nós decidimos buscar o teu padrão, mergulhar na verdade que é a tua palavra, alinhar os nossos pensamentos com os do Senhor. Sabemos que renovar a mente, Senhor, é responsabilidade nossa e que isso acontece quando nos enchemos da tua palavra,
deixando o Espírito Santo nos guiar. Nós rejeitamos os moldes do mundo. Que o Senhor venha tocar nos lugares que só o Senhor pode tocar, realizar as obras que só o Senhor pode realizar em nós, em cada um de nós que vai estar aqui exposto a essa ministração, Pai. E através de nós, que tudo em nós te glorifique, Deus. Que tudo em nós te glorifique. Nós queremos tocar o teu coração, Pai. Nós queremos estar diante do teu trono em oração, intercessão, com o coração quebrantado, Pai. Nós te desejamos, nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus. Nós cantamos e clamamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, vamos adorar a Deus com um louvor. Não se esqueça que essa live de oração é dirigida pelo Espírito Santo de Deus e Ele está aqui no controle de todas as coisas. Nós entregamos esse serviço espiritual nas mãos dEle, então tudo que Ele fizer nós queremos receber. A nossa parte aqui é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor devido ao nome dEle. Amém? Então vamos adorar ao Senhor, cantando, minha alma engrandece ao Senhor, aleluia, aleluia, é a palavra, nós só cantamos a palavra. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Declare que o Senhor é santo, aleluia. Ele é santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo, Ele é digno desse louvor. O Senhor é digno da adoração, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A tua presença, Senhor, é preciosa, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
aleluia. Aleluia. Adorado, exaltado é Senhor, amado, Tu és o amado, Senhor. desejado das nações, adorado, Ele é. mais que todos, mais que tudo és Amado, adorado, aleluia, glória a Deus, Ele é adorado, Ele é amado, Ele é precioso, Ele é o desejado das nações, aleluia, esse é o nosso Deus, aleluia, glorioso Deus, maravilhoso Senhor, aleluia, Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer nessa noite, aleluia, enquanto nós cantamos, louvamos, adoramos, declaramos que o Senhor é santo, 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 aleluia, Ele é adorado, aleluia. Vem, Espírito Santo, neste lugar, chame por Ele, irmãos. Nós sabemos, né? Tem muito entendimento errado quando nós chamamos ao Espírito Santo. Há até uma infantilidade, né? De pensar e dizer assim, mas ele já habita em nós, esse negócio de ficar chamando, que o Espírito Santo vem, que ele desce, se ele já está aqui. Gente, isso é uma coisa assim bem popular, né? De ficar falando, mas é infantil, porque nós devemos sempre clamar, chamar por ele, para que sejamos o quê? Aquela fonte, né? Transbordante, sempre cheio, nós sempre precisamos ser cheios, então nós temos que chamar por Ele, nós temos que clamar pela presença do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Então que Ele venha nessa noite nos encher, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, nós somos gratos ao Senhor, nós chegamos aqui já quebrantados, agradecidos por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele fará na nossa vida e através de nós, amém? Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um durante esta live, livrando de todo mal, e que essas palavras não sejam só palavras, mas seja o poder, a ação, um movimento do céu neste lugar e atravessando nessas telas e tocando você, tocando a sua vida, te fortalecendo e te dando um novo ânimo, uma esperança, te abrindo os olhos para que você possa olhar e contemplar a glória de Deus nas coisas mais simples, mais pequenininhas, ou até mesmo nas situações mais desafiadoras, você possa olhar além. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E nós estamos aí num treinamento hard com o céu, porque Ele ensina hoje, amanhã a gente já tem que praticar. Comigo tem sido assim. Essa palavra que eu vou ministrar agora, eu recebi ela hoje, quando fui num lugar com a minha filha, e retornando para casa depois de uma situação que ocorreu, e ali assim o meu coração foi assaltado por uma indignação, mas foi tão bom ter passado aquela aflição, porque através dela o Espírito Santo falou comigo, ele me permitiu ver e ele me instruiu, e agora eu estou aqui para mais uma vez, né, ser aquela pessoa que vai consolar porque foi consolada. Amém? Então eu estou aqui para passar adiante aquilo que eu aprendi do Senhor, glória a Deus. E a palavra que veio, eu fiz até uns stories hoje, bastante, tem lá no Instagram, quem quiser vai lá ver. Tem um story, mas eu acho que eu até citei ali Romanos 12, mas a gente vai ler também o versículo que eu citei lá. Mas na verdade está no Romanos 12, começa no 1, mas é no 2, né? O versículo que a gente quer trabalhar mesmo no dia de hoje, tá? Porque ele diz assim que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu bebi dessa água hoje. Glória a Deus, eu bebi dessa água hoje, glória a Deus, aleluia,
Aleluia, palavra, água viva, né? Água viva, glória a Deus, que vem para nos transformar. Ela não vem, essa letra aqui, essa palavra aqui, não, ela não é só uma letra, ela não vem para matar. Ela mata a carne, né? Mata as nossas vontades, os nossos desejos, mata o eu, mas ela veio para dar vida, vida em abundância, glória a Deus. Então essa palavra que a gente viveu hoje serve para essa noite, glória a Deus. Nós estamos vivendo dias onde o mundo, ele quer empurrar um molde na gente, né? É um comportamento conformado com o pecado, onde todo mundo diz, ai, todo mundo faz, não tem problema, é assim mesmo. É uma fé sem cruz, né? Aquele evangelho aguinha com açúcar, sem mostrar que existe sim renúncia, existe sim um sacrifício, ainda existe uma cruz que a gente precisa carregar, aquele evangelho coach, né, que fala, é um evangelho sem renúncia, mas o Senhor, ele nos chama para o alto, ele nos chama para aquilo que é santo, para o que é eterno, é isso que Jesus quer. Então Romanos 12, 12, o Senhor nos ensina o caminho para resistir ao molde do mundo. Em Romanos 12, 12 está o que a gente tem que fazer para que a gente consiga viver o que está escrito em Romanos 12, 2, que é não se moldar. Então diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha que coisa linda, essa é a receita. Romanos 12, 2 preenche e nos ensina aquilo que o Senhor diz que é para a gente fazer em Romanos 12, 2. Então essa é uma chave poderosa, um ensino, uma libertação, uma coisa libertadora, que para muitos crentes, né, para muitos cristãos que oram esperando que Deus faça algo que Ele nos mandou fazer. Então Romanos 12, 2, ele usa um verbo aqui que a gente fala, né, que é imperativo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele está falando, não se amoldem, depende de você. Mas transformem-se pela renovação da mente. O texto não diz assim, espere que Deus transforme sua mente. Mas é transformem-se. É você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer, somos nós. Ou seja, é a nossa responsabilidade nos expor à palavra e ao Espírito para que a nossa mente seja renovada. Não é por, de novo, né? Vou ter que falar isso. Então é importante a gente entender que renovar a mente é uma ordem, não é uma sugestão. Não é uma coisa assim que, olha, eu sugiro que você vá por aqui. Não, ele está falando, faça. Deus não disse, espere aí que eu vou transformar sua mente. Então, a gente precisa entender isso. Ele disse, transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, isso é um posicionamento que depende de nós. Somos nós que temos que estar posicionados nesse lugar de renúncia, de obediência. Renovar a mente é como a gente trocar as lentes, né? Trocar as lentes, e as novas lentes são a verdade de Deus. É você tirar aquela lente que estava te mostrando o engano, a mentira, e você coloca as lentes da verdade, né, gente? A lente da verdade, ó, lente da verdade tá aqui, né? A lente da verdade. E aí que são o quê? A verdade de Deus, a palavra de Deus. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que? Tem um propósito, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, essa água é boa. Eu falo para vocês isso porque eu bebi dessa água hoje, glória a Deus. E aqui está uma coisa que a gente precisa realmente entender. A renovação da mente não é uma ação que Deus faz sozinho. Ele faz com a gente cooperando com Ele. Então esse texto é bem claro, transformem-se
pela renovação da mente. Deus não está dizendo que vai transformar a mente de ninguém se não se expor, se não fizer a sua parte. Somos nós que devemos transformar pela maneira. Aí você pergunta, né, mas como que eu vou fazer isso? Isso vem através da maneira que a gente se alimenta espiritualmente, pelos pensamentos que nós escolhemos que vamos cultivar ou não, porque a gente tem que escolher até os pensamentos, e pelas vozes que a gente decide ouvir. São as nossas escolhas. Então, renovar a mente é um chamado diário, que a gente sempre fala, né? Colocar a mente nas coisas do alto, meditar na palavra de dia e de noite, gente, é meditar, né? Para que ela esteja sempre pronta para quando você se deparar com uma situação que é de confronto, que é de engano, ela seja a luz que vai te conduzir no caminho da verdade. Porque no meio do furor é muito fácil a gente ter atitudes que são totalmente contrárias à vontade de Deus. Então a renovação da mente não é algo assim passivo, é uma postura ativa que a gente tem que ter. A renovação da mente é o caminho para gente discernir a vontade de Deus. E isso tem tudo a ver com visão espiritual aberta, que é o que Deus está trazendo para nós, né? Que o Espírito Santo de Deus tem trazido para nós há algumas semanas. Então, sem isso, sem esse discernimento, nós vamos continuar sendo moldados por esse século, por essa era. Mas quando renovamos a mente, nós vivemos segundo o padrão do céu. E é esse um contraste, né? Aqui tem um contraste. Lembra quando a gente ensinou sobre contraste, né? Numa ministração no domingo? Em algum domingo desses, né, passados, e é um contraste que nos leva, olha só, é um contraste, nos leva para uma revelação, que está em Apocalipse 21:11. Por quê que é um contraste e nos leva para outro lugar? Porque o nosso destino, ele não é aqui. O mundo, ele pode oferecer aí o brilho, mas o céu oferece glória. Gente, eu adoro um brilhinho. Todo mundo sabe que eu gosto de um brilhinho. Hoje eu fui num lugar que estava lá vendendo umas máscaras faciais, mas estava tão iluminada, tão colorida, aquela parede me chamou tanta atenção, tão bonita. Foi relaxante só olhar. É tão gostoso, né? Mas isso é uma coisa passageira, uma coisa terrena. Não dá para comparar com o que Deus tem. O que Deus tem para nós é glória. Tá? E em Apocalipse 21:11 está escrito, tá falando sobre a Nova Jerusalém, e nesse versículo diz assim, que ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como de uma pedra preciosa, como jaspe, clara como um cristal. Lembrei até de uma música agora muito linda, vou passar para vocês. Então Apocalipse 20:11 traz esse contraste, que nós não devemos, né, viver, nos deixar moldar. A gente deve lutar sim, deve se submeter sim, deve treinar sim, nosso ânimo, nossa vontade, nosso desejo deve se moldar com o padrão do céu sim, porque nós não somos, né, nós somos daqueles que vamos morar num lugar onde resplandece a glória de Deus, com a glória de Deus, o brilho dele é infinitamente, não é incomparável. É essa glória que nos aguarda. Não vale a pena se moldar a um mundo que está passando, que está falido, se nós já fomos chamados para refletir a glória de Deus. Aleluia! E eu quero trazer aqui 2 exemplos para vocês bíblicos. Um que deu bom e um que deu ruim. Um exemplo bom foi Daniel. Daniel, ele estava na Babilônia, um lugar com padrões totalmente contrário aos de Deus, mas ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele manteve uma mente renovada e um espírito excelente. Aí está escrito em Daniel 1:8 que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Daniel, ele resistiu ao molde. Olha que coisa linda. Ele foi transformado por Deus, ele foi exaltado por Deus, mesmo em terra estranha. Ele carregava a glória do reino de Deus. Aleluia! E o exemplo que deu ruim, aquele que deu errado, foi Sansão.
Sansão, ele foi separado desde o ventre da mãe, né, para ser um nazireu. Mas ele se deixou moldar pelos desejos da carne e pelas propostas de uma cultura que já estava corrompida. Lá em Juízes 16:4 diz que depois disso apaixonou-se por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Depois disso, então teve uma história ali, aconteceram várias coisas que levou Sansão para esse caminho que deu ruim. Ele tinha unção, mas ele não tinha vigilância. Ele trocou a presença por prazeres e perdeu a força. Foi cego, amarrado e ridicularizado. Deus restaurou a fé de Sansão no final da vida dele. Mas que dor que poderia ter sido evitado se ele tivesse sido vigilante e obediente. Então aqui nós já temos, né, muitas chaves, uma coleção delas, né, para a gente poder guardar no nosso chaveirinho aqui e abrir as portas que são necessárias para a gente acessar aí as nossas bênçãos. E a esperança é aquilo que nos sustenta quando o mundo tenta nos seduzir. Isso aqui pode ser tema de pregação. Tem muitos princípios aqui. Quem carrega a glória do Senhor não negocia princípios por aceitação. A paciência na tribulação molda o nosso caráter. A oração constante nos alinha com o céu e nos desconecta desse mundo. Olha que coisa linda. E é isso que nós fazemos aqui. Toda quarta-feira estamos aqui para estar conectado com o céu e desconectado desse mundo, porque aquilo que nos molda, né? Aquilo domina a gente, mas o que transforma, liberta. Nós falamos disso numa outra live. Então, eu quero ministrar isso, né? E profetizar isso sobre mim e sobre todos, porque quando as coisas vêm do céu, a gente tem que se submeter, se colocar num lugar para receber. Nós não somos do padrão desse século, nós somos criados para o resplendor da glória, da eternidade. O Espírito Santo, ele está hoje, né, quebrando os moldes carnais, os moldes da carne, renovando mentes espirituais, aleluia. Há uma glória nos esperando. Não vamos vender a nossa fidelidade por um prato de visibilidade. Olha, é uma luta estar aqui para mim. E Deus sabe o quanto eu resisti a esse chamado, mas chegou uma hora que isso foi mais forte do que eu. Então nós não estamos aqui para trocar. E isso é um aviso, né? É um alerta, é uma coisa muito séria. Nós não podemos, a gente tem que vigiar. Nós não vamos vender a nossa fidelidade, nem trocar por um prato de visibilidade. Gente, eu recuso muitas coisas que eu sei que são perigosas. Nós só vamos permanecer firmes, cheios de esperança, e não vamos ser moldados também pelo medo, se nós permanecemos nesse lugar. Há uma unção, né? Assim como havia para Daniel, hoje, vindo ao nosso encontro. Quando a gente se decide, né, não se contaminar e não ser moldado com o padrão desse mundo, há uma unção, igual a de Daniel, que pode nos alcançar hoje. Eu quero estar nesse lugar para ser alcançada, ser cheia dessa unção em nome de Jesus. Vamos orar? Que palavra gloriosa! Que instrução tremenda que o Senhor nos deu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Vamos orar, vamos profetizar, vamos virar, né, essas chaves com poder espiritual, porque a oração é a virada de chave. Tudo pode mudar, irmãos, depois de uma oração. Lembra disso? Vocês se lembram quando o Senhor nos ensinou isso? Aleluia, então vamos clamar, vamos nos posicionar, vamos orar, aleluia. Aleluia.
Tu és santo, Senhor, aleluia. Deus, sei que Tu está neste lugar, sei que o Senhor enviou essa palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Sei, Senhor, que o Senhor havia preparado todas as coisas, Pai, e o Senhor só coloca à prova quando o Senhor quer que nós sejamos aprovados. O Senhor não nos prova para reprovar. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, por tudo que o Senhor nos falou hoje. Que essa palavra possa estar nos perseguindo dia após dia e produza em nós, Senhor, os frutos do Espírito, a qual o Senhor tem alegria, Pai. O Senhor tem prazer, que o Senhor encontre em nossa vida, nossas atitudes, nosso viver, muitos frutos agradáveis que glorificam o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora clamando por uma mente renovada, mas, Senhor, não que sabendo que o Senhor vai fazer essa mente renovada. Nós oramos com entendimento. O que nós estamos fazendo é nos submeter, Senhor, à Tua palavra e ao conselho do Teu Espírito Santo. Dessa forma, Pai, desfaz os sofismas, as fortalezas mentais que nos prendem ao velho padrão, Senhor. Que tenhamos a mente do Senhor Jesus, conforme está escrito na Tua palavra. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, assim como o Senhor fez com o servo de Eliseu, quando ele orou. Abre os nossos olhos para vermos que os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão contra nós. Em nome de Jesus, nós renunciamos às mentiras que o inimigo conta, declaramos que a verdade nos liberta e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Traz à luz, Senhor, tudo que está escondido, tudo que está sendo tramado nas trevas, ó Deus, para nos pegar mais adiante. Nós não queremos viver em trevas, nós não queremos viver na escuridão. Lança luz agora nos lugares profundos, ó Deus, do nosso interior, Senhor, porque em Ti não há treva alguma. Nós queremos andar contigo, Senhor, lado a lado. Rasgamos, Senhor, nessa hora pela fé, o véu da incredulidade. Espírito Santo, ajuda-nos a crer como crianças, Pai. Remove toda dureza, Senhor, dos corações, em nome de Jesus. Toda confusão mental, seja dado um basta agora. A Tua palavra diz que Tu não és Deus de confusão, mas de paz. Que toda voz estranha seja calada agora, em nome de Jesus. Derruba os altares da nossa vontade própria, que não sejamos guiados pela carne, mas pelo Teu Espírito. Crucificamos o nosso eu com Cristo nessa hora, dia após dia, Senhor, dia após dia, Pai. Nos ajuda, nos instrui, traz ordem ao nosso caos interior, como no princípio, quando o Teu Espírito pairava sobre o abismo. Venha trazer vida onde só há desordem, em nome de Jesus. Aviva em nós, Senhor. Aviva em nós o temor. Não queremos andar, Senhor, em distração espiritual. Que o temor santo do Senhor nos guie, nos leve a uma vida, Senhor, para viver com sabedoria e em obediência, Pai. Declaramos que a verdade da Tua palavra sobre a nossa mente, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Liberta-nos, ó Deus, de pensamentos repetitivos e paralisantes. Derruba, quebra as cadeias dos ciclos mentais de culpa, medo e rejeição. Nós temos a mente de Cristo e o Senhor Jesus conquistou naquela cruz saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. Aleluia! Aleluia! Ativa, Senhor, discernimento espiritual na vida de cada um que está aqui nessa live. Não queremos confundir o que é alma e o que é espírito. Dá-nos discernimento, Pai. Rejeitamos toda acusação que vem na mente agora. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Toca, Senhor, nessa memória ferida, nessa dor. Sopra cura,
aonde há lembranças que nos impedem de avançar, aonde há medo, impedindo, Senhor, que nós sejamos tomados pela ousadia do Teu Espírito, Pai. Declaramos que não somos mais escravos da nossa história, nós somos novas criaturas. O que passou, passou. Nos ensina, Senhor, a lançar o que passou para trás e prosseguir para o que está diante de nós. Que tudo o que ocupar nossa mente seja verdadeiro, puro e louvável. Pedimos libertação, Pai, nessa hora, de toda cegueira espiritual. Destruímos todo o véu colocado, rasgamos pela fé, Senhor, aquilo que foi colocado sobre os nossos olhos. Em nome de Jesus, nós queremos olhar para Ti, nós queremos crer em Ti, nós escolhemos crer no Senhor, Pai. Desligamos, Senhor, a nossa mente da influência, Senhor, desse tempo de trevas e escuridão. Nós renunciamos toda aliança inconsciente com pensamentos que não vêm de Ti. Entregamos nossos pensamentos ao Teu controle. Sim, que o Senhor nos ensine, instrua através da Tua palavra e preencha a nossa mente, Pai, da Tua palavra, Deus. Que nós tenhamos um bom ânimo, vontade, fome e sede de Te buscar mais e mais a cada dia. Levamos cativo todo pensamento, a obediência de Jesus Cristo. Abba, Pai, Paizinho, reconhecemos que somos filhos e não somos órfãos. Corta, Senhor, as raízes de rejeição, de comparação e de inferioridade. Tu nos fizeste, Senhor, de maneira louvável, formosa, únicos, chamados, amados e escolhidos fomos pelo Senhor. Traz alívio, Senhor, nessa hora sobre as mentes cansadas. O Senhor prometeu descansos para os que vão a Ti. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. A Tua palavra disse, Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, aflitos, oprimidos, em nome de Jesus. Seja agora, receba agora esse descanso do Senhor. Derrama óleo novo sobre as feridas mentais. O Senhor é o bom samaritano que cura com vinho e com azeite. Aquieta, Senhor, as mentes ansiosas. Não queremos viver preocupados, mas guardado em paz pela Tua presença. Ativa, Senhor, ativa, Deus amado, o poder libertador, Pai, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, queremos pensar como o céu pensa e ver como o céu vê. É os nossos olhos espirituais abertos. Senhor, transforma-nos pela renovação do entendimento. Nos ajuda, transforma-nos pela renovação do entendimento. Na medida, Senhor, que nós buscamos a Tua palavra, que nós nos submetemos a ela, nos transforma pela renovação do entendimento. Rejeitamos o conformismo espiritual, não aceitaremos menos do que o Teu propósito eterno para nós. Pedimos ousadia para romper ciclos mentais antigos, dá-nos coragem para andar em novidade de vida, alinha nossa mente com o Seu tempo, tira-nos, Senhor, quebra essas prisões, Pai, que insiste em ficar prendendo as mentes no passado, ó Deus, ou no futuro, Pai. Nós queremos viver o agora com um propósito eterno, Deus. Ensina isso a nós, Senhor, a cada um de nós. Nós recebemos hoje essa mente livre, liberta, renovada, cheia da vida de Jesus e declaramos, nós temos a mente de Cristo. Nós queremos orar, Senhor, em intercessão nessa hora, para que as famílias sejam livres, ó Pai, desse padrão do mundo. Como diz a Tua palavra, crê no Senhor Jesus e serão salvos Tu e os da tua casa. Famílias que creem em Jesus não vivem segundo os moldes dessa era, mas segundo os padrões do reino de Deus. Clamamos como corpo por famílias, Pai, e isso engloba, Senhor, a nossa família de sangue, a nossa família na fé. Liberta nossos lares, nossas igrejas das ideologias deste século. Tira o egoísmo, os valores distorcidos, a indiferença. Que o modelo de família do reino volte a ser, Senhor, honrado, praticado
renovado, que pais cheios, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, que filhos, Senhor, sejam reverentes, lares cheios da tua palavra, que a mente das famílias seja renovada agora para refletir o Senhor nessa terra, em nome de Jesus, que o Senhor desperta a tua igreja e ela não seja conformada, que ela ouça a voz do Espírito quando diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Uma igreja que está acordada, desperta, ela não se conforma, ela confronta com a luz da palavra e com amor. Clamamos pela tua igreja, não queremos, Senhor, templos cheios e mentes vazias. Desperta líderes, membros, ministros, intercessores, livra-nos da apatia espiritual, do conformismo com o pecado, levanta uma igreja santa, profética, cheia da tua glória, que a mente do corpo, Senhor, a mente do corpo de Jesus agora seja renovada, seja, Senhor, a mente de Cristo na terra. Oramos, Senhor, e intercedemos pelos pastores, pelos líderes, Senhor, para a mente renovada, que eles possam viver o que está escrito, Senhor, em Romanos 12:2, eles não sejam conformados, mas sejam transformados, Pai. Líderes com mente renovada, conduz o povo com discernimento e verdade. Pai, nós oramos pelos pastores e líderes espirituais, guarda a mente de cada um, blinda contra o engano da cultura, Senhor, moderna, livra da pressão por agradar homens e reacende o temor do Senhor, que liderem com unção, com pureza, com discernimento, que suas mentes sejam renovadas para conduzir o rebanho em verdade. Oh, Senhor, nós oramos nessa hora, intercedemos pelos povos e pelas nações da terra, que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, como diz a tua palavra, e o evangelho não se molda ao mundo, ele é o agente transformador do mundo. Deus, que revelação maravilhosa, totalmente ligada à tua palavra, Senhor. Deus, Deus, intercedemos pelas nações da terra, que os olhos espirituais dos povos sejam abertos, que as mentiras que moldam culturas sejam desfeitas. Levanta missionários ousados, igrejas apaixonadas, levanta um povo que ora. Não um povo que conta as horas para acabar a oração, mas um povo que se perde no tempo quando ora, Deus. Derrama sobre as nações, sobre nós, Senhor, derrama nessa hora um avivamento de mente e coração. Oh, Senhor, nós oramos sim pela nossa pátria mãe. Oramos, Senhor, por essa nação onde o Senhor nos colocou, o Japão, onde o Senhor nos ordenou para colocarmos aqui a planta dos nossos pés, Senhor. Nós queremos liberar um chamado para a glória para essa nação. Senhor, Abacuque 2,14 diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O Japão não está esquecido porque ele está na terra. Aleluia! O Senhor tem uma porção de glória reservada para essa nação. Oh, Deus, olha para o Japão. Senhor, uma nação que tem uma cultura de perfeição, um silêncio emocional e alta pressão. Isso tem aprisionado tantas mentes. Oh, Deus, pouca abertura para pregar a tua palavra. Tem uma influência espiritual tão grande, traz tanta religiosidade sem Jesus. Há lugar para tantos deuses, não tem lugar para Jesus. O Japão precisa, Senhor, despertar para a glória do Senhor, não para o que vem acontecendo e moldando. Nós clamamos pelo Japão, ergue, Senhor, os teus atalaias nessa nação, abre os olhos espirituais de um povo que tem sede, mas não conhece a fonte. Eles têm sede, Deus, mas não conhecem a fonte.
Liberta da conformação, Senhor, cultural que esconde feridas. Ah, Deus, isso é um sistema muito ruim. Derrama a tua glória sobre as escolas, sobre as empresas, sobre as famílias. Que a tua luz, Senhor, ilumine, Senhor, toda essa ilha, Pai, todas as ilhas, Senhor, que compõem essa nação, nas cidades, nas casas, e o Japão veja a tua salvação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra viva, que confronta, que cura, que transforma. Hoje nós podemos declarar, Deus, que não seremos moldados por este século. Tira de nós toda a conformação com o pecado, com a distração, com a superficialidade. Nós escolhemos ser e queremos ser como Daniel, firme, santos, alinhados com o Senhor. Livra-nos do engano, Senhor, de Sansão, que sejamos vigilantes, obedientes e rendidos. Senhor, enche-nos com a tua glória, para que nós possamos alcançar esse renovo na nossa mente. Que o teu Espírito Santo opere profundamente em nós, quebrando fortaleza, gerando fome por santidade. Leva-nos, Senhor, além do brilho do mundo, queremos o resplendor do Senhor. Que haja cura hoje, cura os corpos adoentados, Senhor, enfermos, Pai. Cura os corpos que estão doentes. Que o cansado receba o refrigério, receba o renovo, receba esperança. Que o abatido receba nova força, novo vigor. Que o coração endurecido seja quebrantado. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor derrame sobre vocês, que essa palavra persiga você, que essa palavra te persiga, que nós possamos a cada dia clamar mais, sempre unidos com um só Espírito, um só batismo, buscando essa renovação da nossa mente, pela abertura dos nossos olhos espirituais, pela obediência, que ela seja voluntária. Eu quero obedecer, eu desejo obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, a Deus toda a honra, toda a glória. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos orar mais, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés, os joelhos daqueles que se dobram em oração, em intercessão, em clamor. Como são belos os olhos daqueles que derramam lágrimas. Quando sente compaixão, quando o coração vê a pobreza espiritual, a carência, quando vê a nudez, a surdez, a cegueira espiritual de um povo. Oh, quão formosos são os pés, os joelhos, os olhos, as mãos, a boca daqueles que anunciam a salvação. Que você guarde essa palavra e você vive, que ela te persiga até que Cristo seja mais formado em nós, em cada um de nós a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus.